Eu estou consigo. Não estou, David. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Espero que estejam todos bem, consigam estar em condições minimamente decentes de poderem ver e ouvir alguma coisa. Ok. Eu, quando vos enviei a mensagem ontem sobre a reunião de hoje, partilhei também convosco o documento de base para a aula de hoje. Gostaria assim de começar precisamente por aí, por saber se vocês têm dúvidas, se têm alguma dificuldade naquilo que tiveram a ver, naquilo que leram. Não? Ok, perfeito. Se forem tendo alguma coisa, podem ir intervindo, quer com o microfone, quer aqui no chat, estejam à vontade, está bem? Não sei se conseguem ter acesso à apresentação que está a passar. Sim? Sim, sim, sim. Sim. Ok, perfeito. Então esta ainda era aquela parte para as dúvidas. Alguém que tiver alguma questão queira colocar? Não? Perfeito. Relativamente às avaliações, e porque vivemos este momento diferente nas nossas vidas, nós tivemos ontem uma reunião de docentes no departamento e foram tratados alguns assuntos relativamente a esta matéria, e aquilo que ficou de acontecer é que seria necessário reajustar os momentos de avaliação. Nesse sentido, fazemos aqui uma síntese, ou começamos por fazer uma síntese daquilo que eram os momentos de avaliação previstos para esta disciplina. Temos este primeiro momento de avaliação que já está realizado da vossa parte, em que entregaram o trabalho em formato de vídeo. Eu confirmei a todos os grupos que me enviaram o trabalho em resposta ao vosso e-mail que tinha conseguido aceder ao vosso trabalho, e peço a toda a gente que verifique se de facto recebeu o meu e-mail. Caso alguém não tenha recebido o meu e-mail, ou algum grupo que não tenha recebido a confirmação de o e-mail de o vídeo ter sido entregue, que me diga alguma coisa, está bem? Enviem-me um e-mail só para confirmar, caso não tenham recebido essa minha confirmação, está bem? Quero dizer que já temos este primeiro momento de avaliação, sobre o qual eu nos próximos dias depois vos darei algum retorno em termos daquilo que é o vosso trabalho e das notas que tiveram, está bem? Por isso este primeiro momento parece resolvido. Tínhamos aqui um segundo momento de avaliação que estava previsto como a entrega de um póster e a apresentação desse mesmo póster nas jornadas do departamento. Ora, uma das questões que ontem decidimos na reunião do departamento é que estas jornadas iriam ser canceladas. Por isso não se realizarão neste dia, nesta semana, e muito em particular neste dia 1 de junho, as jornadas do departamento. Por isso este momento de avaliação terá de ser reajustado. A minha proposta é que se mantenha a entrega do trabalho em formato póster,
e que possamos eliminar aquilo que é parte da apresentação no dia 1 de junho. Caso vocês estejam de acordo, vos pareça bem esta proposta, eu iria sugerir então que nós mantivéssemos o trabalho, um trabalho sobre uma proposta de situação laboratorial para o futebol, que vocês entregariam até o dia 30 de abril, também por e-mail. Aqui o formato pode ser o formato que vocês entendam mais ajustado, mas à partida bastará uma coisa muito simples em PowerPoint. E ficaria assim esta segunda avaliação. Eu vou deixar esta proposta também disponível para vocês poderem refletir um pouco sobre a mesma. Eu depois colocarei indicação no Moodle para vocês terem acesso e toda a gente poder ter acesso a estas propostas de alteração, e até ao final da semana definimos então se mantém esta proposta ou não. Aquilo que eu vos peço é, caso vocês entendam que existe aqui nesta proposta algo que vocês entendem que deveria ser diferente, para me avisarem. Enviam um e-mail, dizem algo e nós procuramos chegar a um entendimento. Está bem? Se quiserem, podem fazê-lo diretamente, ou se quiserem através do Tiago, como representante de ano, também existe essa possibilidade. Não é? Temos aqui um outro terceiro momento que tem a ver com a avaliação da orientação, que estaria prevista para o final de maio. Daquilo que são as indicações que nós temos até o momento enquanto docentes por parte da reitoria, existem essencialmente dois cenários em cima da mesa. Um deles mais otimista, que equaciona a possibilidade das aulas serem retomadas no mês de maio, eventualmente no mês de junho, e nesse cenário manteríamos algumas aulas a decorrerem nesse período. E existe um outro cenário em que, de facto, menos otimista, em que não existiriam mais aulas até ao final do ano letivo. Por isso, aquilo que eu proponho neste caso, para esta avaliação, são duas possibilidades. Estas duas possibilidades ainda em aberto. Uma delas em que nós manteríamos este mesmo momento de avaliação, em que vocês teriam de orientar os vossos colegas sobre uma situação quando as aulas fossem retomadas, previsivelmente em junho, e o resto ficaria exatamente igual. Havia no fundo aqui apenas esperar pelo reinício das aulas, para depois podermos então definir exatamente a data em que esta avaliação iria ocorrer. Naturalmente depois é preciso reajustar também as vossas aulas, as outras disciplinas que vão ter, e por isso esta é uma possibilidade apenas. E no caso do outro cenário de que vos falei, este sim implicaria uma alteração um bocadinho mais significativa deste momento de avaliação, que consistiria essencialmente na entrega do plano de treino até o dia 26 de maio. Eventualmente podemos depois ajustar esta data, dependendo também daquilo que se define em termos de ano letivo e de terminar do ano letivo, mas essencialmente em que vocês seriam avaliados por aquilo que seria um plano de treino que vocês teriam de apresentar para trabalhar uma situação, que eu depois iria divulgar para cada um de vocês, para um grupo de jogadores. No fundo, eu definiria um cenário, definiria um tema, uma situação para cada um de vós, e todos teriam de fazer essa entrega de uma proposta de plano de treino até ao dia que nós acordaríamos. Está aqui o dia 26 de maio, mas dependerá naturalmente das circunstâncias que vivemos e daquilo que sejam as novidades nos próximos dias. De uma maneira geral, estas são então as propostas relativamente
a alteração das avaliações que tínhamos definidas inicialmente. Irei, como vos disse, colocar esta informação no Moodle para que vocês possam também, com mais cuidado, ter acesso à mesma e pensar um bocadinho sobre a mesma. E depois acertamos, então, até ao final desta semana, se vos parecer bem, aquilo que é a metodologia final. Com esta questão sempre da terceira avaliação dependente desta data, caso existam aulas ou existam as aulas já iniciem ou não. Ok? Dúvidas que tenham até o momento? Parece-vos tudo bem, tudo pacífico? Eu vou tomar o vosso silêncio como estando de acordo até o momento e não havendo dúvidas. Caso alguém pretenda intervir, perguntar, questionar alguma coisa, não tenham problema, está bem? Ou pelo chat, ou mesmo utilizando o microfone, não há problema em poderem participar. Uma nova oportunidade para dúvidas, não? Ok. Professora, Sim. pelo que percebi, o terceiro momento de avaliação neste momento ainda não fica completamente fechado. Vamos aguardar mais algum tempo. Não sei, se calhar o próprio professor não terá uma previsão de quando é que possamos ter essa questão fechada. Vai. Aquilo que se sabe por agora, e amanhã terei nova reunião com os órgãos científicos aqui da Universidade, teremos vários docentes, mas previsivelmente dia 9 de abril será o dia para se tomar esta decisão, porque é o dia que se espera que também em termos de centrais do governo se possa decidir o que acontece no ensino básico e secundário, relativamente ao terceiro período. É quando coincide com o final das férias da Páscoa. Exatamente. Todavia, há previsões para que durante esta semana exista alguma novidade sobre o estado de emergência, se é renovado ou não. Por outro lado, aquilo que se sabe é que algumas instituições de ensino superior já decidiram que não existirão mais aulas até ao final do ano letivo. Por isso, neste contexto ainda é muito difícil dar-vos aqui uma data mais concreta, mas a minha proposta seria trabalharmos para a terceira avaliação com base nestes dois cenários, que é retomando-se as aulas, nós acertaríamos então depois o dia exato em que seria realizada a avaliação, para vocês poderem ter a oportunidade também de ter algumas aulas práticas antes deste momento da vossa intervenção. Caso se defina que o ano letivo fica encerrado sem o reinício das aulas, ajustamos então depois a data final para a entrega deste vosso terceiro momento de avaliação. Aquilo que eu propunha nesta incerteza era que nós mantivéssemos este dia 26 de maio como dia de referência para vocês saberem que este era um dia que eventualmente vão ter de entregar esta avaliação. Bem, estamos a falar, apesar de tudo, aqui de praticamente 2 meses, seguramente que muito antes deste prazo teremos informações mais concretas, mas ficariam pelo menos com esta data do 26 de maio para se poderem organizar também e caso depois exista necessidade de alterar esta data, também o fazemos, não há problema nessa parte. Ok. Ok? Diogo? Sim. Sim, senhor. Ok. Professor, Sim, eu tenho uma dúvida. força, Joana. Em relação ao tema do póster, como é que nós então vamos definir de forma a não haver repetições no tema? A minha sugestão é que vocês partilhem os temas em que cada grupo está a trabalhar entre vós. Professor, eu posso fazer um post no nosso grupo para toda a gente lá colocar o seu tema para não haver repetições. Como Ok, fiz com o trabalho em vídeo, que foi igual.
Perfeito. Sugiro exatamente utilizar a mesma metodologia, uma vez que me Ok, parece que então terá vou fazer funcionado isso bem. agora. E neste caso seria também essa a melhor forma, creio eu. Ok. Tá bem? Obrigada. Ok, Joana. Obrigado. Obrigado, Tiago. Mais alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Perfeito. Eu vou assumindo então os vossos silêncios para irmos continuar, está bem? Este documento que vou agora passar é o documento, como estava a dizer no início, que já partilhei convosco no Moodle, já está ao vosso dispor. Por isso, se em qualquer momento tiverem alguma questão, alguma dúvida, algo que queiram perguntar, não tenham problema em intervir, está bem? É precisamente para isso que estes momentos servem, para nós podermos estar na interação possível e para podermos também ir partilhando as coisas de uma forma um bocadinho mais interativa. Tá? No fundo, aquilo que hoje é o objetivo deste bocadinho é falarmos sobre diferentes métodos de treino no futebol e algumas das suas implicações. Aquilo que hoje nós sabemos que é feito no treino do futebol, apesar de ser muito diverso e de existirem perspectivas muito distintas, tem um percurso histórico que é preciso compreender para percebermos onde é que estamos hoje e para percebermos o que é que as diferentes pessoas hoje andam a fazer. No fundo, aquilo que foi uma abordagem inicial da modalidade, em que ela, como já vimos no início do semestre, surgiu na era industrial, em Inglaterra, para poder, de alguma maneira, ocupar os tempos das pessoas e dar-lhe aqui também um sentido de preparação para este novo meio, para esta nova sociedade que eles tinham de integrar. No fundo, o treino era um treino que era essencialmente jogar, ou seja, o treino era o jogo, por isso esta noção de abordagem global, que talvez nem se possa chamar abordagem global, mas utilizaremos esta terminologia, em que o objetivo era essencialmente treinar jogando. Eu acordei sobressaltado. Que horas são? Eu quero para ir meus 9h, já eram 10h15. José, acordou sobressaltado, mas está tudo bem? Ó Zé, desativa o microfone. Obrigado, Tiago. Vamos garantir que está tudo bem com o sobressalto do Zé. Zé, tá? Já reparei, desculpe lá, professor. Não, mas está bem, não está? Está ótimo. Não acordou com nenhum pesadelo por causa de mim nem desta disciplina, pois não? Não. Ótimo, pronto, Não se menos mal. preocupe. Está bem. De resto, está tudo bem consigo? Tem estado por casa? Está tudo bem. Ótimo, sim senhor. Lá, se tiver alguma dúvida, não tenha problema em intervir. Já sabe como é que funciona o microfone? Está bem, esteja à vontade. Sim. Okay. Não se preocupe. Obrigado. Nada, estou a brincar. Então vá, até já. Estava eu então a dizer que depois desta primeira fase, onde o treino era o jogo, com o desenvolvimento de algumas capacidades instrumentais, em que foi possível compreender alguns aspectos da prestação desportiva, daquilo que era o funcionamento do homem, e estes aspectos da prestação desportiva estavam essencialmente muito ligados a desportos individuais, essencialmente ao atletismo. Começámos no futebol a utilizar estas ferramentas que tinham servido para ajudar nestas outras modalidades individuais o aumento da prestação dos desportistas. Começámos a trazê-las então para o futebol para ajudar também os futebolistas a poderem melhorar a sua prestação. E é esta segunda fase de predomínio analítico do treino, onde no fundo se procurava
treinar aspectos muito particulares e muito isolados, essencialmente fisiológicos, para que os futebolistas pudessem ter uma prestação melhor e mais rentável. É aqui que aparece essencialmente a preparação física, aquilo que são os especialistas, que também, como já falámos, que surgem um pouco da nossa área, que era o antigo professor de Educação Física, que era o preparador físico das equipas e que, no fundo, fazia esta parte do trabalho de condição física para que os jogadores pudessem estar fisicamente preparados para aquilo que eram as exigências do futebol. No fundo, esta era uma perspectiva analítica, onde se procurava separar aquilo que na altura era conhecido. Sabia-se que, com o desenvolvimento de algumas ferramentas, que era possível treinar alguns aspectos fisiológicos, mais relacionados com a resistência, com a força, com a velocidade, e então procurava-se melhorar através da melhoria desses aspectos também aquilo que era a prestação dos jogadores no futebol. Já mais recentemente, e quando eu falo mais recentemente, há cerca de 40 anos atrás, percebeu-se que, de facto, esse domínio analítico dos fatores fisiológicos era importante, que, de facto, permitia melhorar a prestação dos jogadores em alguns aspectos, mas aquilo que era a essência da modalidade, a essência do jogo, ficava um pouco desvirtuada também, porque o jogo não era só o correr, havia uma parte que era importante, que tinha a ver com o jogar com a bola, com o dominar aspectos técnicos e aspectos táticos, que eram importantes também serem considerados no treino. E por isso começaram a ser desenvolvidos algumas abordagens que procuravam que esse trabalho físico fosse feito com bola, ou seja, continuava a ser um trabalho analítico em que se pretendia desenvolver os fatores por si, ou seja, desenvolver, por exemplo, a resistência, mas era um trabalho que se procurava de resistência mais específica, em que já não se corria à volta do campo, já não se corria na serra, nas matas, na praia, mas que se procurava que essa corrida fosse feita com bola e fosse feita para desenvolver também aspectos técnicos e, se possível, também aspectos táticos. Por isso tem aqui esta parte desta abordagem analítica associando vários fatores, apesar de a dominância continuar sempre a ser nos fatores fisiológicos e depois os outros fatores vinham posteriormente a estes, ou seja, continuava-se a entender que as capacidades físicas eram a base daquilo que os jogadores necessitavam para jogar futebol e depois de terem essa capacidade física, então, era importante complementar com um trabalho técnico, com um trabalho tático para que eles pudessem estar mais bem preparados para as exigências do jogo. Isto foi uma evolução também natural que se foi dando, porque se foi percebendo esta especificidade do futebol, como vos disse há pouco, até que ainda muito mais recentemente, e quando eu digo muito mais recentemente, há pouco mais de 20 anos, surge então esta noção de treino integrado, onde de facto se procura trabalhar não os aspectos isolados do jogo por si, ou os fatores cada um por si, mas procurar que todos os fatores que se conhecem que possam estar envolvidos ao jogo sejam trabalhados em conjunto, partindo de ações do próprio jogo. Isto é, procura-se identificar aspectos do jogo que se entende que são mais relevantes ou que os jogadores precisam de trabalhar e definem-se situações que possam trabalhar essas situações considerando os diferentes fatores, os físicos, técnicos, táticos e também os psicológicos, procurando desta maneira que quando se realiza um exercício de treino, que ele, apesar de poder ter uma dominância naquilo que é o seu propósito, não deixa de considerar todos os fatores que estão inerentes ao jogo, ao homem e àquilo que é a situação que se pretende trabalhar. Por exemplo, nesta perspectiva, quando se pretende trabalhar a resistência do jogador, sabe-se que essa resistência é uma resistência específica, que tem também
exigentes técnicas, exigentes táticas, exigentes psicológicas, condicionantes que dependem da própria posição do jogador, daquilo que é a função que ele tem de desempenhar no grupo e daquilo que são também as suas características mais pessoais. Por isso esta noção de treino integrado vem então nesta fase mais recente da evolução do treino, procurar interligar os diferentes fatores de treino. Até aqui, dúvidas que tenham, questões que queiram colocar? Professor, aqui nesta última parte do treino integrado, também se treina jogando alguma parte do treino ou é só mais específico para cada jogador? Também se treina jogando, Tiago, mas é um treino, é um jogar dirigido, ou seja, é um jogar que tem uma intenção de representar uma parte do jogo e condicionar aquilo que se pretende que sejam as ações dos jogadores nessa parte do jogo. Por isso não é apenas o jogar por jogar, deixar o jogo acontecer, é um jogo condicionado, um jogo em que existem várias limitações para que os jogadores possam de facto colocar o foco e desenvolver aquilo que são os aspectos que se entendem mais relevantes para trabalhar naquele momento. Trabalhando o adversário específico que vão encontrar, certo? O adversário específico ou outras características ou particularidades que pretendam desenvolver. Mas cada vez mais, e dependendo do nível que estamos a falar, tendo em conta o adversário que se prevê encontrar. Ok, professor, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar? Não? Perfeito. Aparece, depois de vos dar esta primeira ideia mais global daquilo que é a evolução dos diferentes modelos de treino, foram aparecendo outras perspectivas na relação a estas abordagens que vos disse, e vou apenas destacar aqui algumas delas que me parecem um pouco mais relevantes nos últimos anos. Tem aqui um método que foi desenvolvido por um senhor dos Países Baixos nos anos 70 do século passado e que acabou por ter alguma expressão nesses próprios Países Baixos, com aquilo que foi o desempenho das seleções e de alguns clubes dessa região, e que depois acabou por ser expandido para outras zonas da Europa, que inclusivamente em Portugal teve também alguma expressão, tem também alguma expressão, ou pelo menos tinha até há algum tempo, por exemplo, era a lógica de formação do Futebol Clube do Porto. Ou seja, este método Coevert era um método que essencialmente se desenvolvia numa forma piramidal, em que se entende que a essência para se poder jogar futebol é o controle da bola. Ou seja, tudo assenta sobre aquilo que é a capacidade que o jogador tem para controlar a bola. Então, como podem ver aqui nesta pirâmide e na proposta deste autor, ele entende que se deve começar o treino do futebol, aquilo que é a abordagem da modalidade, precisamente por dar ao jogador a capacidade de ele poder dominar a bola tão bem quanto possível e em tantas situações tão diversas também quanto possível. Evolui-se depois para situações mais específicas, de passe e percepção, situações depois de 1 contra 1, colocando o foco no ataque ou o foco na defesa, mas sempre procurando um número tão reduzido quanto possível de jogadores e a presença da bola estar sempre em cada situação. E depois trabalhar aspectos relacionados com a velocidade, mas esta velocidade sempre uma velocidade com bola, uma velocidade em que se pede ao jogador que seja rápido no controle de bola a fazer determinadas ações, e depois a parte da finalização que antecede então o jogo no grupo, aquilo que é finalmente a interligação com os outros, com os companheiros. Como vos disse, este é um método que tem já há alguns anos, como podem ver, mas que continua ainda a ter alguma expressão, que teve alguma expressão, e que principalmente naquilo que é o futebol de formação serviu de referencial para muitos clubes. A seguir têm
um pequeno vídeo com alguns exemplos. Vocês conseguiram ver o vídeo todo? Se têm alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar sobre este método, sobre esta proposta? Ok. Vamos então avançando. Dois autores portugueses, relativamente bem conhecidos no âmbito do futebol, Carlos Queiroz e Oswaldo Ferreira, nos anos 80 do século passado, quando estiveram ligados à Federação Portuguesa de Futebol e deram um grande contributo para aquilo que é o desenvolvimento do futebol no nosso país e para aquilo que é hoje a capacidade que nós temos em termos futebolísticas no país, desenvolveram um conjunto de ferramentas que permitiram melhorar o treino que se fazia e que se faz. No fundo, desenvolveram um conjunto de manuais, de orientações para o treino, e nesse estudo e nessas propostas que eles fizeram, encontraram aqui uma dificuldade que vos referi há pouco, naquela breve enquadramento histórico, que existia uma grande divisão entre aquilo que era o trabalho técnico e o trabalho tático, por um lado, e depois um foco muito grande naquilo que era o desenvolvimento das capacidades físicas, como vos mostrei. Ou seja, estes autores
identificaram este problema, chamaram a atenção, para o qual chamaram a atenção, de que, de facto, aquilo que se fazia até então separava em um conjunto de fatores analíticos aquilo que era o trabalho feito até então no futebol. E são eles que vêm propor que se tenha uma nova abordagem à modalidade e que se passe a conseguir enquadrar estes diferentes fatores de uma forma integrada e para que eles possam depois ajudar os jogadores a melhorar aquilo que é a sua prestação, que são as suas capacidades de poderem estar no jogo e poderem resolver os problemas que o jogo lhes coloca, uma vez que o jogo lhes coloca permanentemente estes desafios em simultâneo. Então, temos aqui há cerca de 40 anos que já se identificou este problema, que de facto existia esta grande separação e que era preciso encontrar aqui uma nova ferramenta para poder fazer um treino em que estes fatores estivessem todos em simultâneo. E é nesse seguimento dessa proposta que, alguns anos mais tarde, um outro autor também bastante conhecido no âmbito do futebol, o Jorge Castelo, vem de facto chamar a atenção para a importância do exercício de treino como o aspecto fundamental para se poder melhorar a capacidade dos jogadores no futebol. Ou seja, ele chama a atenção de que mais do que continuar a trabalhar os diferentes fatores separados, que era importante olhar para eles em conjunto, para estes aspectos da tática, da técnica, da fisiologia e da psicologia, procurar integrá-los num quadro de referência alargado para que os exercícios de treino conseguissem ser construídos fazendo convergir todos estes aspectos. Ou seja, é este autor que nos anos 90 do século passado vem chamar a atenção precisamente para a necessidade, através do exercício de treino, nós conseguirmos juntar estes mesmos diferentes fatores em simultâneo e poder deixar de ter exercícios isolados para trabalhar a tática, a técnica, a fisiologia, por exemplo, mas que cada exercício tivesse estes diferentes fatores. E é aqui, através da proposta deste autor, que se começa então na preparação dos exercícios de treino, daquilo que são os planos de treino, a ter a definição do que são objetivos, do que são objetivos para cada um dos exercícios, e esses objetivos têm de contemplar sempre esta vertente tática, técnica, fisiológica e psicológica. Um pouco mais tarde, outro autor, e também neste segmento, e também um autor português, Júlio Garganta, vem dar aqui um outro contributo que pretende ir um pouco mais além do que aquilo que até então se conhecia e que nos diz que nesta lógica de evolução, considerar que os exercícios deveriam contemplar sempre estes diferentes fatores do jogo em simultâneo, mas que era preciso ajustá-los àquilo que era o trabalho necessário para fazer na formação. E então ele propunha que nesta aprendizagem do jogo se pudesse começar do simples para o complexo, propondo-se jogos, brincadeiras, exercícios que fossem relativamente acessíveis aos jogadores, com regras relativamente simples, com poucos jogadores e num espaço mais pequeno para permitir que os jogadores tivessem uma capacidade de entender o que era mais relevante na modalidade, que era a bola, o espaço do jogo, os adversários e os seus colegas. Ele destacava aqui também muito esta necessidade de diversos e vários contactos com a bola e uma continuidade de ações e várias possibilidades de concretização. Ou seja, permitir que os jogadores tivessem tanto tempo a bola quanto possível, que tivessem a possibilidade de realizar diversas ações contra diversos colegas e diferentes possibilidades de concretização, ou seja, fossem permitidos aos jogadores também diferentes tomadas de decisão. Porque aquilo que existia até então eram exercícios que, apesar de procurarem interligar estes diferentes fatores do treino, nem sempre a tomada de decisão era muito explorada nos mesmos exercícios, porque havia uma pré-definição do que o jogador tinha de fazer.
E este é um dos autores que há cerca de 20 anos vem chamar a atenção para esta necessidade da tomada de decisão dos jogadores e de quando os exercícios são apresentados aos jogadores, apesar de naturalmente terem de ser condicionados e terem de dar uma indicação clara aos jogadores do que é preciso fazer, mas de lhes dar aqui algumas possibilidades para eles poderem decidir e para eles poderem decidir em diferentes contextos, em diferentes situações, para que possam também desenvolver esses aspectos mais relacionados com a tomada de decisão, que é um fator também importante, o fator psicológico, e que muitas vezes acaba por ficar menorizado face aos outros fatores, nomeadamente aos técnicos, aos táticos e aos fisiológicos. Um outro autor também muito relevante é um autor alemão, o Horst Klein, que há cerca de 20 anos, talvez um bocadinho antes, foi da Alemanha para a Espanha e deu um contributo muito grande para aquilo que foi o desenvolvimento do futebol espanhol. Primeiro ao nível das seleções, e por isso também alguns resultados que as seleções espanholas conseguiram alcançar nos últimos anos, e depois também com ligação a alguns clubes muito em particular. E no fundo este autor veio essencialmente apresentar aquele conjunto de propostas para que se pudesse fazer uma evolução no trabalho de formação no futebol para ajudar os jogadores a poderem chegar a um nível tão elevado quanto possível. Ele, no fundo, identificou que havia um salto muito grande quando se começava a jogar futebol, em que se passava do futebol de 7, e depois, ainda relativamente jovem, era pedido aos meninos e às meninas que pudessem passar logo para o futebol de 11. E havia ali uma diferença muito grande entre estes dois jogos de futebol. E então ele vem propor que esta transição seja feita de uma forma muito mais suave, se vá começando através de jogos relativamente pequenos, relativamente reduzidos, com poucos jogadores, para formas jogadas um pouco mais evoluídas em função daquilo que também vai sendo o avançar na idade. E ele propõe que se passe então 5 para 5 a idades relativamente baixas quando se começa a jogar o futebol nos clubes, aquilo que nós hoje conhecemos como os petis, os traquinas, e depois se passa para o futebol de 7, ele propõe depois o futebol de 8, e, portanto, nesta altura em 2000, depois evoluiu, em vez do futebol de 8, apresentou o futebol de 9, que é hoje mais comum entre nós também, e depois o futebol de 11. E no fundo ele é um autor que vem dar este grande contributo, dizer que é preciso encontrar aqui esta forma de evolução naquilo que é a compreensão do jogo e a capacidade que o jogador tem de, ao longo do seu percurso evolutivo, ir também aumentando a complexidade a complexidade do jogo e a complexidade dos desafios que lhe são colocados para ele poder evoluir. E, como vos disse inicialmente, este foi um contributo decisivo para aquilo que nós assistimos nos últimos anos ao desenvolvimento do futebol em Espanha, quer em termos de seleções, quer em termos de clubes, e por isso também aqui a importância desta perspectiva e desta abordagem. É um autor que vale a pena, se tiverem interesse e curiosidade, procurar um pouco mais. Tem propostas muito interessantes, principalmente para o futebol de formação e para aquilo que é o trabalho que pode e que deve ser feito ao longo das diferentes idades e dos diferentes escalões por onde os jogadores passam. Uma particularidade deste autor é que, mesmo considerando esta necessidade de evolução gradual ao longo da idade e dos escalões, ele coloca um foco muito grande naquilo que é a capacidade de decisão que deve ser incutida aos jogadores e naquilo que devem ser a utilização dos jogos reduzidos para a aprendizagem do jogo. Ou seja, ele entende que se deve procurar trabalhar sempre de uma forma integrada, considerando os diferentes fatores em jogo, permanentemente presentes nos exercícios, e que esses exercícios devem ser analíticos, isto é, isolados apenas o estritamente necessário,
e que a dominância dos exercícios, a dominância dos planos de treino, deve assentar em jogos reduzidos. Jogos podem ter diferentes formas, desde 1 para 1, 2 para 2, 3 para 3, 3 para 4, 4 para 5, o que quer que seja, mas procurando sempre que a tomada de decisão esteja presente e que o jogador consiga desenvolver a compreensão do jogo e a compreensão daquilo que é a sua tomada de decisão para poder ter sucesso na modalidade. E isto foi um contributo decisivo para que, de facto, o jogo pudesse ser um jogo mais intencional, mais racional do que era até então. Se forem tendo dúvidas, questões, não tenham problemas em colocar, está bem? Temos também, por esta altura, e em Portugal, o desenvolvimento de uma outra lógica que ficou conhecida, que é conhecida como a periodização tática e que tem estado um pouco na moda nos últimos anos, apesar de, como tem aqui, já ser uma perspectiva que tem pelo menos 20 anos. Dois dos seus proponentes são o Guilherme Oliveira e o Vítor Frade, que estiveram ligados ao Clube do Porto e outros clubes ali aqui na região norte, e que perceberam que o trabalho que era feito no futebol muitas vezes não refletia a exigência do jogo em termos das suas particularidades táticas, ou seja, aquilo que eram as capacidades que os jogadores tinham de resolver os problemas que o jogo lhes colocava. E por isso eles propuseram que, no fundo, nesta sua perspectiva, a essência do trabalho realizado pelos jogadores seja uma essência muito focada naquilo que são os comportamentos que se espera que os jogadores evidenciem em cada jogo. Assim, eles propõem são eles que vêm propor esta noção de modelo de jogo, daquilo que é a forma como o treinador quer que a sua equipa jogue, e ir desconstruindo esse modelo de jogo em aspectos cada vez mais simples, que eles vão dividindo em princípios fundamentais, subprincípios e subprincípios, e que vão permitindo descomplexificar aquilo que são esses comportamentos que se pretende que os jogadores adquiram, para que eles, ao longo da semana, possam ir fazendo pequenas aquisições para, ao fim de semana, conseguirem revelar esses comportamentos de uma forma tão pertinente quanto possível face ao adversário. E, no fundo, o que eles vêm propor é que na organização do trabalho semanal, por isso esse nome de periodização, tem a ver aqui com um período de tempo que nós temos para organizar o trabalho, que ao longo da semana de trabalho exista um foco essencial naquilo que são estes aspectos táticos, ou seja, estes comportamentos que se pretende que os jogadores possam evidenciar no jogo. Eles propõem que se comece com um nível de exigência em termos de tomada de decisão e de exigência de concentração dos jogadores relativamente baixo no início da semana, e depois vá aumentando essa intensidade dessa exigência e que vá diminuindo nos últimos dias antes do jogo, para que os jogadores possam também recuperar dessa sobrecarga, para no dia do jogo poderem estar em condições de poder evidenciar esses comportamentos de uma forma muito mais evidente. Aqui, uma grande diferença é que, se até esta proposta da periodização tática, aquilo que se utilizava como referência no planeamento da semana de treino era essencialmente as cargas fisiológicas a que os jogadores eram sujeitos, ou seja, procurando que se fosse aumentando a carga fisiológica, quer em termos de intensidade, quer em termos de volume, nos primeiros dias, para mais ou menos a meio da semana poderem ser tão elevadas quanto possível, e depois baixar um bocadinho antes do dia de jogo, para que depois, no dia de jogo, os jogadores pudessem ter essas capacidades tão potenciadas quanto possível. Eles vêm utilizando a mesma perspectiva, de baixo, moderado e alto, em termos de carga, mas aqui colocar o foco não nos aspectos
fisiológicos, mas essencialmente nos aspectos táticos. Por isso, esta noção de periodização tática, ou seja, eles entendem que nestes primeiros dias de trabalho da semana a complexidade daquilo que é exigido em termos táticos é relativamente baixo ou moderado e que depois vai então aumentando até mais ou menos aqui a meio da semana, em termos daquilo que são as exigências táticas dos comportamentos que se pretendem que os jogadores evidenciem no jogo, e depois se baixa aqui novamente, se simplifica aquilo que são as tomadas de decisão dos jogadores, que são os comportamentos que eles têm de evidenciar até aspectos muito mais limitados, para que depois no dia de jogo eles possam estar tão próximos daquilo que se pretende, que seja a ideia de jogo que eles possam evidenciar face ao adversário que têm. Esta perspectiva teve aqui em José Mourinho talvez um dos seus treinadores que mais evidenciou, ou que mais foco colocou também nesta perspectiva, procurando aqui destacar um conjunto de aspectos mais particulares desta perspectiva, que tem sempre como base esta visão tática, esta questão dos comportamentos táticos, daquilo que é a concretização da ideia de jogo do treinador e que propõe, no fundo, aqui uma organização em termos semanais daquilo que é o trabalho que deve ser feito nesta perspectiva para poder, no dia de jogo, estes comportamentos serem tão evidentes quanto possível. Não sei se têm alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar. Ok. No fundo, em termos de propostas metodológicas para o treino de futebol, nós temos aqui diferentes alternativas, diferentes visões, diferentes autores que acabam por apresentar também vertentes muito diferentes daquilo que devem ser abordagens ao jogo. Todas elas têm os seus fundamentos, têm as suas particularidades, e é importante que vocês possam ter uma noção de como é que elas surgem, o porquê delas surgirem e daquilo que são essencialmente os referenciais de quem as propõe. Não? Tem aqui um conjunto de autores, para além daqueles que já apresentei há pouco, pode valer a pena vocês explorarem, para quem tiver interesse também. Tem aqui este senhor cá em baixo, o Joan Bosch, que é um senhor que esteve ligado à formação do Barcelona durante muitos anos e deu um contributo também decisivo para ser o clube que é atualmente o Barcelona. Tem outro senhor aqui em baixo, o Silveira Ramos, também que vos apresentei naquele slide inicial, que esteve ligado também à Federação Portuguesa de Futebol e que também deu aqui um contributo importante para o desenvolvimento daquilo que deve ser o trabalho realizado com o futebol de formação. E depois tem aqui os outros autores pelos quais também já fizemos pequenas abordagens, podem valer a pena caso tenham interesse para desenvolver e para aprofundar o conhecimento nestas diferentes propostas para o treino do futebol. Depois de passarmos por estes diferentes autores e de ter feito este estudo de como é que nós chegamos àquilo que é hoje as diferentes perspectivas que existem para trabalhar o futebol, creio que é importante darmos mais um passo e perceber que ainda assim é possível ir um pouco mais longe e trabalhar de uma forma um bocadinho melhor aquilo que pode e que deve ser feito no futebol. E isso parte por se ter uma noção que hoje em dia talvez comece a ser um pouco mais evidente, que é, de facto, o desporto é uma forma de agressão do indivíduo que implica que ele, para poder evoluir, para poder melhorar a sua prestação, tem de ser levado aos seus limites
E o levar aos seus limites implica agredi-lo, implica ter uma intencionalidade de o transformar para que ele possa conseguir fazer coisas que não fazia anteriormente. No fundo, há aqui uma lógica de agredir o indivíduo para ele reagir, e essa reação vai-lhe dar então a capacidade de ele se poder transformar e de ele poder responder aos desafios para os quais foi agredido. E isto é importante em termos de compreensão do funcionamento do homem, para podermos perceber como é que podemos manipular este homem através do desporto para ele conseguir ter a prestação tão boa quanto possível. Quando nós procuramos aplicar isto ao futebol, é importante então percebermos, como já vimos também anteriormente, e vários autores também o reconhecem, que o futebol não é a soma destes diferentes fatores, mas que é de facto a dinâmica que eles estabelecem entre si e a maneira como eles interagem estes diferentes fatores que vão dar origem àquilo que é o futebol e que são as particularidades deste desporto. Assim, o futebol é hoje um meio privilegiado de transformação do homem, um instrumento de formação das pessoas que de facto pode contribuir para que as pessoas possam fazer coisas diferentes, e estas coisas diferentes resultam muito das particularidades que esta modalidade tem. Por um lado, é uma modalidade que atrai para o esforço, muitas vezes desmesurado, e se traduz também por isso numa elevada motivação, e por outro lado é uma modalidade que aproxima aos limites mesmo com riscos muito, muito elevados, ou seja, as pessoas disponibilizam-se muitas vezes a pretexto de uma bola de futebol de fazer coisas que dificilmente fariam em outras situações na sua vida. Então, no fundo, esta modalidade tem estas duas grandes características que importa também ter presente. E atenção, quando falamos aqui de esforço e quando falamos aqui de limites, eles não são apenas fisiológicos, mas são limites que podem e que devem ser considerados no âmbito dos diferentes fatores. Os fisiológicos, naturalmente, mas também os técnicos, os táticos, os psicológicos, e no fundo é essa diversidade de limites, de fatores que importa que possamos atender. Assim, intervir no futebol implica que hoje já não basta mandar correr, dar uma bola para eu jogar e mandar jogar, ou gritar. É preciso, essencialmente, conhecer a modalidade, conhecer o homem e dominar um conjunto de ferramentas conceptuais e materiais para poder intervir sobre a mesma. Esta parte de conhecer a modalidade é uma parte fundamental para se poder intervir. E aqui voltamos a um modelo que já falámos, um modelo taxonómico das atividades esportivas coletivas, e que tem estas duas características importantes que se destacam no futebol, que é uma modalidade que solicita comportamentos de diálogo e é uma modalidade que privilegia a divisão de funções específicas e o domínio das suas coordenações, ou seja, a dinâmica do grupo. Que é representado este modelo de uma forma simplificada, como também já vimos, por este diferencial de tempos, considerando um tempo de ação ofensiva e o outro o tempo de ação defensiva. É importante também dominar ferramentas conceptuais, ferramentas materiais. Quando falamos aqui de ferramentas, falamos de algumas ferramentas que já falámos anteriormente, tem a ver com, por exemplo, o tempo de reação, perceber que o futebol exige que nós tenhamos uma noção de que, sendo o tempo uma variável importante, existe um tempo que os indivíduos demoram a reagir a determinadas coisas, isto é, o tempo entre o momento em que eles identificam um estímulo e em que começam a sua resposta a esse mesmo estímulo. Existe uma noção de tendências evolutivas contraditórias, isto é, que quando nós queremos desenvolver uma determinada competência,
essa competência tem implicações sobre outras competências ou sobre outros fatores, que existem forças e cadeias cinéticas, acumuladores e transformadores de energias, que é possível quantificar fatores e variáveis e que nessas quantificações nós podemos tirar aqui dados e informação útil para poder tomar decisões. Existe esta noção de entradas sensoriais, tratamento central e saídas motoras, que também já vimos, e muitas outras ferramentas que nos podem ajudar a intervir nesta modalidade para sermos mais eficientes. E aquilo que talvez que é um dos aspectos fundamentais para esta intervenção no futebol tem a ver com o conhecimento do homem, com aquilo que de facto são as características de quem joga o futebol, este homem. E no fundo, quando nós colocamos o foco na compreensão do homem, ele adapta-se para sobreviver quando se aproxima aos seus limites, sejam eles psicológicos, fisiológicos, sociológicos, ou seja, esta adaptação para a sobrevivência é algo que está permanentemente presente. Hoje em dia, as circunstâncias que vivemos são um reflexo muito grande desta capacidade de adaptação para a sobrevivência que estamos a atravessar, com esta questão do isolamento social, do vírus que nos obriga a ter de reajustar a nossa vida, de a adaptar para podermos continuar a ter as nossas vidas e a podermos continuar a sobreviver. Por outro lado, o homem atrofia as suas capacidades quando elas não são solicitadas para economizar. Isto é, se nós deixarmos de utilizar uma determinada capacidade, ela vai desaparecendo. Aqueles que deixam de treinar vão perdendo essas capacidades, os que deixam de correr vão perdendo essas capacidades. Basta pensar quando nós temos algum membro que está imobilizado, ele, passado relativamente pouco tempo, 2, 3 semanas, perde a sua massa muscular, perde a sua capacidade de exercer força, perde até a sua sensibilidade, no fundo, porque o homem tem este sentido economizador das capacidades que não são utilizadas. Ou seja, se nós não utilizamos, vamos deixar de utilizar essas capacidades. E estas são duas características, então, que são importantes percebermos no funcionamento do homem para podermos intervir no futebol. Ou seja, que nós temos de perceber a que limites temos de levar o jogador para ele poder adaptar-se e dar resposta a essas situações. E, por outro lado, tudo aquilo que nós não treinarmos, que não desenvolvermos nos jogadores, que eles vão atrofiar, que vão deixar de as ter disponíveis para poder utilizar. No fundo, o homem é um ser que, quando é agredido, se transforma e se adapta. E esta agressão, esta transformação e esta adaptação é um processo importante que nos permite perceber como realizar as transformações que pretendemos. Porque, no fundo, os exercícios de treino por si não fazem milagres. Aquilo que acontece através do exercício de treino é precisamente a concretização deste processo. Ou seja, quando nós criamos um exercício de treino, ele tem de ter um propósito para agredir o jogador, para agredir o desportista que o realiza. É essa agressão que vai provocar uma transformação, ou seja, essa agressão levando o jogador aos seus limites vai levar a que ele se transforme e possa alargar esses limites. E se essa transformação, se essa agressão for feita durante algum tempo, então vai levar a uma adaptação. Ou seja, esses limites vão se alargar e ele vai conseguir adaptar-se a essa nova realidade e ter essa nova realidade como aquilo que é a norma e como sendo limites que foram ultrapassados, que deixaram de ser limites e que passa a ser aquilo que é a norma na sua prestação. Por isso, esta compreensão deste processo é fundamental para aquilo que é a estruturação da intervenção no desporto, no futebol muito em particular. Assim, temos esta noção de agressão, a agressão que solicita reações, estas reações dentro de determinados limites,
seja, se forem abaixo dos limites não tem efeito, se for acima provoca a lesão, mas se for dentro desses limites provocam efeitos nos indivíduos transformantes. Por isso aqui, quando nós procuramos pensar naquilo que são os exercícios, que são as situações de treino para realizar com os jogadores, é importante termos esta noção de que reações queremos provocar. Então, para provocar essas reações, que agressão é que eu tenho de provocar no jogador? Quais os limites deste jogador para que essa agressão se possa dar? Porque se for abaixo desses limites, não provoca a reação que nós pretendemos. E também, se for acima desses limites, dá lesão e, no fundo, acaba por ter efeitos contraproducentes para os que nós pretendemos. Por isso, a determinação dos limites é importante, porque são esses limites que vão ajudar a transformar o indivíduo e a poder dar capacidades que ele não tinha anteriormente. No fundo, aquilo que é fundamental percebermos é que esta noção de estímulos e de reações é fundamentais. São os estímulos que nós recebemos que vão provocar reações e é o homem que, quando procura esses estímulos para determinadas reações, que vai desenvolver-se e vai conseguir superar-se, melhorando a sua prestação. Isto, no fundo, é evidente com esta frase que vocês têm aqui no final, em que não se batem recordes em contextos calmos, em ambientes serenos. Ou seja, é preciso encontrar também um contexto onde o estímulo provoca uma reação. Quer isto dizer que este estímulo muitas vezes é feito pelo exercício, mas o exercício apenas por si pode não ser suficiente para provocar o estímulo necessário. Por isso é que o mesmo exercício sendo aplicado por 2 treinadores diferentes pode dar resultados diferentes, ou dá seguramente resultados diferentes. O mesmo exercício sendo realizado por 2 jogadores diferentes também provoca reações diferentes em ambos. Sendo feito o mesmo exercício em 2 contextos diferentes, em 2 clubes diferentes, em 2 países diferentes, em 2 ambientes completamente distintos, também provoca reações, provoca efeitos claramente distintos. Quer dizer que, mais uma vez, não é o exercício que vale por si, mas aquilo que o exercício provoca em termos de estímulo para as reações que vai incutir, vai induzir nos jogadores. E perceber que esse mesmo exercício, por si só, é importante, mas não é suficiente. Vai depender de tudo o resto que está à volta. Desde o treinador que o aplica, a forma como o treinador fala, a forma como o treinador exige o empenho dos jogadores ou não daquele exercício naquela situação, a forma como o treinador integra um determinado contexto com outro grupo de jogadores para poder atingir determinado tipo de contextos ou não. No fundo, que esta dinâmica dos estímulos e das reações é fundamental para podermos provocar as transformações que pretendemos. Temos assim, de uma forma muito simplificada, esta lógica de estímulo, agressão, adaptação, que é fundamental para podermos, então, compreender o que devemos trabalhar para atingir os objetivos que pretendemos. Quer isto dizer que, no futebol, a relação que se dá entre as pessoas vai provocar agressões e estas agressões implicarão adaptações. Por isso, mais uma vez, é fundamental considerarmos aqui no futebol a noção de homem nas suas interações e estas interações que provocam ou não agressões que implicarão adaptações. Uma grande dificuldade que muitas vezes ainda temos é entender este conceito de agressão como essencial para a adaptação. Porque nós não conseguimos evoluir, não conseguimos melhorar se não formos agredidos. E, naturalmente, sabemos que esta agressão
é sempre algo que incomoda, que provoca reações menos positivas, muitas vezes até desagradáveis, mas se não existir esta agressão, não existirá a adaptação. Depois precisamos de saber, de ter a consciência de que, como disse há pouco, estas reações são próprias de cada pessoa, a cada estímulo, que existem reações distintas de pessoas distintas ao mesmo estímulo, e este é um dos grandes desafios do futebol. Sendo um desporto que tem vários intervenientes, um desporto coletivo com vários jogadores, perceber que eles não reagem todos da mesma maneira ao mesmo estímulo, mas que devemos procurar ajustar aquilo que é o estímulo àquilo que é a essência de cada jogador para ele poder reagir da maneira mais eficiente, da maneira que melhor permite alcançar os objetivos que temos definidos. Por isso aqui mais uma vez a noção da individualização, que é fundamental para percebermos que se de facto cada pessoa é diferente, tem reações distintas ao mesmo estímulo, então devemos procurar individualizar e manter aquilo que é a capacidade de cada pessoa poder ter um estímulo que se adeque àquilo que são as suas capacidades para ela poder fazer as coisas tão bem quanto possível. E isto implica uma grande ruptura, que é ainda extremamente difícil de fazer, que é passar de um treino que é igual para todos, que é standard, para aquilo que é adaptado às especificidades, à individualização, às características individuais de cada um de nós, de cada jogador, de cada pessoa. No fundo, é passar de uma lógica de massificação para uma lógica de individualização, daquilo que era um treino igual para todos, para, sendo todos diferentes, apesar de poderem realizar o mesmo exercício, têm de ter particularidades diferentes naquele exercício para que o estímulo seja também individualizado e provoque reações diferentes em cada jogador. No fundo, deixar de ter um modelo de jogo do treinador para passarmos a ter um modelo de jogo dos jogadores, ou seja, adaptado a cada jogador aquilo que é a capacidade que ele tem de se interligar com o grupo onde está e de, através dessas interações que se estabelecem, dessa dinâmica do grupo, conseguir a equipa, enquanto um todo, atingir da forma mais eficiente os seus objetivos. E isto, parecendo relativamente simples e em termos do discurso, algo que até hoje em dia já está um pouco banalizado, depois na operacionalização, na prática, acaba por ter ainda muitas dificuldades e uma grande resistência em poder ser concretizado desta maneira. Mas hoje já sabemos que, com o conhecimento e com os meios que temos disponíveis, que esta individualização é um caminho cada vez mais evidente e por isso devemos procurar obter o melhor de cada indivíduo no futebol, sendo este melhor ao nível do si próprio, ao nível da incorporação no grupo e da integração no território. Ou seja, são objetivos que devemos ter para poder melhorar cada jogador, considerando estas três valências, aquilo que são as competências que dependem apenas dele próprio, as competências que dependem do seu papel no grupo e aquilo que são as suas funções dentro do campo, dentro do território que ele tem de jogo, para poder desenvolver as suas capacidades de uma forma individualizada, mas articulada com os demais colegas para que a equipa no seu todo possa também alcançar os seus objetivos. Dúvidas até aqui? Não? Já se deixaram todos dormir? Ótimo. Não havendo dúvidas, ou pelo menos não havendo registro destas vossas dúvidas, fica aqui alguma leitura complementar,
Pastor, Sim, sim. eu tinha uma dúvida. Força. Era mais lá para trás, foi naquela semana em que o setor tinha de tática, Sim. dizia baixo, moderado, mais forte. Isso também não pode estar relacionado com o simples facto, exatamente. O simples facto, por exemplo, neste momento, a semana de treinos a nível físico, por exemplo, ser mais forte a nível físico no início da semana e depois mais devagar, mais moderado no final da semana. Tendo em conta, estamos a falar aqui de nível tático. Sim, essa é a lógica desta perspectiva. No fundo, esta periodização tática existe aparece como alternativa àquilo que era uma periodização convencional, ou seja, uma organização da semana de treino que era feita tendo por base o desenvolvimento dos fatores fisiológicos e olhando-se essencialmente para aquilo que era o desenvolvimento dos aspectos fisiológicos. E por isso aqui o controle da carga de treino em termos das intensidades, essencialmente, porque o volume normalmente era estabilizado ao nível da semana de treino em função da duração de cada um dos treinos, mas era utilizado com esta referência de nos primeiros dias da semana a intensidade do treino ir aumentando ao longo dos primeiros dias, baixa, moderada e depois alta, e depois ir diminuindo novamente para se poder dar aquele efeito de sobrecompensação para no dia de jogo o desportista estar disponível em termos fisiológicos para a exigência do jogo. Esta perspectiva da periodização tática vem manter esta mesma lógica do baixo, moderado, alto, depois baixar novamente, porque isto é um princípio em termos de sobrecarga que tanto se aplica em termos fisiológicos como em termos psicológicos, como em termos emocionais. Ou seja, nós não conseguimos ter exigências sempre muito altas durante longos períodos de tempo, porque senão elas depois vão provocar uma quebra no rendimento das pessoas, naquilo que é a sua prestação, mas aqui esta noção do baixo, moderado e alto tem muito a ver com aquilo que são as exigências emocionais para a disponibilidade dos jogadores em termos táticos, em termos de resposta aos comportamentos táticos. Ou seja, este baixo, moderado e alto implica que, em termos de complexidade, de exigência daquilo que é comportamento e a complexidade desse comportamento, se possa ter essa mesma lógica, ir aumentando ao longo dos primeiros dias da semana de trabalho e depois baixar um bocadinho antes do dia da competição para que depois se possa dar então o efeito da supercompensação e no jogo estar muito mais visível novamente essa competência. Ok, obrigado. Nada. Não. Mais dúvidas, questões? Professor, só uma. Força. Imaginemos que temos ali um jogo a meio da semana, à quarta-feira ou à quinta, mas vamos pôr à quarta. Uhum. Como é que seria o treino? Primeiro não devia haver folga segunda, não é? Depois como é que seriam os treinos? Já não podia dar tanta carga a nível físico. Já não. Havendo, por exemplo, treino ao domingo, jogo ao domingo e jogo à quarta, depende das lógicas, das opções, mas em contextos profissionais, normalmente quando há uma sobrecarga muito grande de jogos, opta-se por dar um dia de folga também. Agora, este dia de folga pode ser um dia de folga em que o jogador não está no treino, no campo, mas pode estar a fazer outro tipo de trabalho complementar, de recuperação, que lhe permite estar também a desenvolver outro tipo de capacidades para quando voltar ao jogo. Aqui, normalmente, não há o momento esta elevada exigência, da alta exigência em termos fisiológicos, em termos emocionais, técnicos, táticos, dos diferentes fatores, porque este momento de exigência alta é dada pelo jogo. Por isso, aquilo que se faz habitualmente há uma folga, há um baixo, normalmente é este baixo mais ou menos, e depois há o dia de jogo. Se quiserem é como se a quinta-feira fosse o domingo,
depois aqui é a segunda, à sexta, o sábado é como se fosse a terça, e aqui neste caso onde está o domingo é como se fosse novamente a quarta-feira. Ou seja, entre os dois jogos, normalmente há treinos ou com baixa ou com baixa, no máximo moderada, no máximo, não, desculpem, com baixa ou moderada intensidade, para que depois, no dia seguinte, então, os jogadores possam ter condições de dar resposta à exigência do jogo. Mas a lógica é, havendo aqui 3 momentos com exigência muito elevada que é colocada pelo jogo, então durante os momentos do treino, essa exigência ser mais baixa, mas mais particular para aquilo que são alguns comportamentos mais simples, mais isolados, que pretendem salientar para que depois a resposta no jogo se possa dar. Isto, naturalmente, só é possível fazer, ou é possível, quer dizer, se é possível em outros contextos, mas é possível ser feito desta maneira, num nível de prestação muito elevado, porque, à partida, não existirá necessidade de grande aprendizagem por parte dos jogadores. Ou seja, partimos do princípio que eles, quando chegam a um nível de prestação muito elevado, eles em termos técnicos, em termos táticos, em termos fisiológicos, mesmo em termos psicológicos, eles já evoluíram muito, os seus limites já estão bastante alargados, o que quer dizer que nós podemos colocar o foco essencialmente na manutenção dessas suas capacidades. Já não precisamos de estar a dar-lhes qualquer coisa que lhes permita aprender mais ou que permita desenvolver capacidades que eles não têm. Estamos a falar mais de manter as capacidades que têm. Por isso é que o treino pode ser sempre com exigência relativamente baixa ou baixa, moderada, porque no fundo eles não estão a aprender, estão simplesmente a manter as capacidades que têm, e essa manutenção é feita pelas exigências que o jogo lhes vai provocar. André? Então, e na folga, de segunda-feira, por exemplo, com o jogo ao domingo, são 11 que vão jogar. Trabalhamos o resto do plantel ou damos folga a toda a gente? Sim, normalmente aquilo que acontece em contextos profissionais é que os jogadores que têm folga são aqueles que jogaram, a não ser que, e isso também acontece em alguns contextos, imagine, você joga ao domingo, há um conjunto de jogadores que jogaram, 11, 12, 13, os que tiverem jogado, que têm folga à segunda-feira, e se você quiser dar folga a todo o grupo à segunda-feira, os jogadores que não jogaram, que não foram convocados, você pode fazer também treino com eles nesse próprio dia do jogo. Ou seja, imagine, você joga no domingo às 3 da tarde. Esses que vão jogar têm o jogo às 3 da tarde, os outros que não foram convocados podem ter o treino na manhã desse dia, por exemplo, ou na tarde desse dia. O Covilhã já fez isso também. Diga. O Covilhã já fez isso também, a certa altura. Sim. Por exemplo. E isto, se você quiser, que todos eles possam folgar no mesmo dia. Não é? Normalmente isto acontece até quando se quer dar folga também às equipas técnicas. Agora, imagine, se você não tiver esta necessidade, ou se tiver uma equipa técnica mais alargada, pode no domingo, dia de jogo, jogam só aqueles que são jogadores que têm folga na segunda-feira, e depois os outros que não jogaram ou que jogaram menos minutos, segunda-feira continuam a trabalhar. Mas em termos também de desligar daquilo que é a noção da semana de trabalho ou a exigência do trabalho que é colocada pelo futebol, é importante também ter aqui momentos em que os jogadores possam não pensar em futebol, ter a folga. Por isso é que habitualmente, em contextos como, por exemplo, o inglês, que conheço um bocadinho melhor, é habitual no dia a seguir ao jogo ser um dia de folga. E quando é folga para todos os jogadores, as pessoas não trabalham. Têm aquele dia para desligar do futebol. É um dia para eles fazerem outras coisas. E imaginando que há esse jogo ao domingo, esse treino ao domingo de manhã, qual é que será a intensidade do treino para aqueles que não foram convocados? Tão elevada quanto possível, para que no fundo lhes permita, apesar de não ter as solicitações do jogo, que eles possam ainda assim ter uma exigência tão elevada quanto possível que replique
ou que pelo menos aproxima aquilo que seria a exigência do jogo, que eles teriam de participar. Ok, professor, obrigado. Okay. Não. Bom dia, professor. Olá, Sérgio. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Relativamente a isso, estava a falar do modelo inglês. Uhum. Nós ali no Covilhã fazem muito isso, que é, por exemplo, agora não temos feito porque com as lesões e o plantel não é muito extenso, não tem treinado, por exemplo, quem não é convocado ao domingo de manhã. Mas o padrão inicial da época era quem não era convocado, fazia o treino no domingo de manhã e depois tinham todos a folga no domingo. Iam solicitar capacidades motoras e este treino, como o professor disse, aproximar e dar a exigência máxima no treino para aqueles não convocados, para depois terem esse tal dia sem pensar em futebol, a tal segunda-feira. Normalmente quando havia jogos ali no meio da semana, não havia essa folga, inicialmente não havia essa folga, mas esse treino, foi o que o professor disse, era um treino com tensões muito baixas, mais à procura do estado emocional do jogador, mais à procura daquilo que se falou anteriormente do ser humano, do homem, não é? Para libertar ali certas tensões, para depois poder ter exigência máxima ali no meio da semana, que é o treino que o professor aqui tem à quinta-feira, de alto esforço e de alta capacidade. E então, normalmente o modelo é assim. Depois, lá está, nós ali tem um bocado a ver com a dimensão do plantel, se há muitas lesões, se não há, o plantel não é muito vasto e depois optou-se para não ir treinar, por exemplo, só um atleta e ir um elemento da equipa técnica com um atleta ou dois no domingo de manhã, não é? Às vezes não fazia sentido e então faziam um trabalho em casa que era prescrito pelo preparador físico. Sim, no fundo isto é o padrão semanal, como está aqui, mas que depois tem de ser ajustado de facto àquilo que é a realidade, àquilo que é o contexto de cada situação, de cada clube, de cada equipe. Não é? Por exemplo, uma das questões que se coloca muitas vezes para este dia de folga na nossa realidade é que tem de haver um momento na semana em que o jogador, por exemplo, aqueles que são deslocados, possam estar com a família, possam de facto ter um tempo para si também, para lhes dar algum bem-estar também e alguma estabilidade emocional também. Não? Nós não conseguimos estar com uma exigência muito elevada durante muito tempo com os jogadores, é preciso encontrar aqui momentos em que de facto eles possam relaxar, possam não ter sequer preocupações com aquilo que é a modalidade, mas que depois possam também ter outros momentos, outros contextos em que essa exigência está lá, em que está presente para os preparar para o jogo. Aqui, muitas das dificuldades colocam-se quando temos equipas, dentro da equipa, que há um desequilíbrio muito grande, isto é, em que existem 11, 12 jogadores que têm um nível relativamente superior aos demais e em que são normalmente aqueles que são sempre utilizados, e depois existem mais 7, 8, 9, 10 jogadores que, estando um bocadinho abaixo, vão ter menos oportunidades de jogar. Quer dizer que esta exigência do jogo, porque eles não a têm, vão ter menos estímulos para poderem evoluir, e se nós não procuramos no treino, através das situações que lhes provocamos, das agressões que lhes vamos fazer, levar a contextos em que este estímulo possa também ser relativamente próximo ao jogo, eles no fundo vão acabar por estar muito tempo longe destes estímulos que lhes vão permitir as adaptações. E por isso é que muitas vezes se chega a uma situação de que aqueles que jogam são os melhores e hão de continuar a ser melhores, e os que não jogam acabam por, se já eram maus, ainda ficam piores. E alguns deles, percebendo isto, empiricamente até, acabam por preferir sair para outro clube para ter a oportunidade de jogar. Porque se eles sabem que o jogo é aquilo que de facto lhes provoca estímulos que os obriga a adaptar, se eles não têm esse tipo de estímulos em termos de oportunidade de jogar e depois em termos de jogo, se as equipas técnicas, em termos de treinos, se as equipas técnicas não lhes
criam estas exigências, então o melhor é eles procurarem um outro clube, uma outra equipa onde possam ter mais oportunidade para jogar. Claro. Mas creio que hoje em dia as equipas técnicas, apesar de tudo, já têm muito mais esta preocupação e acabam por perceber que todos os jogadores são importantes e que mesmo aqueles que não são convocados precisam de fazer o seu trabalho, precisam de ter o seu jogo, precisam de ter o seu estímulo que lhes permita também ter aqui uma exigência quase tão elevada como se fosse o jogo. Nós sabemos que é sempre diferente, que não se consegue reproduzir o contexto de jogo, mas pelo menos dar aqui uma exigência também muito elevada, tão aproximada quanto possível, exatamente, para que eles possam continuar a melhorar, não é? Porque senão eles vão ser cada vez piores, os outros vão ser cada vez melhores e o plantel acaba por ser ainda cada vez mais desequilibrado. Ok. Obrigado. Obrigado, Wilson. Mais dúvidas, questões que queiram colocar? Não? Nada? Naturalmente. Força. Eu tenho uma dúvida, ainda tenho a dúvida sobre a segunda avaliação. Porque o que eu queria saber era o que é que o senhor quer dizer no tema, porque o professor diz proposta fundamentada de situação laboratorial para análise de futebolistas ou equipas de futebol. E eu não percebo o que é que o professor quer dizer com isso. Sim, nós iremos abordar isto nos próximos dias, mas aquilo que é a intenção é, hoje em dia existem espaços que nos permitem recolher informação mais detalhada sobre os jogadores. São laboratório, por isso é que se chama uma situação laboratorial, ou seja, um espaço onde nós conseguimos controlar o trabalho que é feito com o jogador para conseguir ter dados mais precisos e mais rigorosos sobre a sua prestação. Este laboratório já não tem de ser um espaço com 4 paredes, onde o jogador está encaixotado, tem os aparelhos ligados e que acaba por descontextualizá-lo tanto daquilo que é a realidade do jogo, que os dados que depois são obtidos são completamente falsos, porque não são a essência do jogo. E hoje já conseguimos trazer equipamento laboratorial para o campo. Por isso é que, por exemplo, vocês têm muitos jogadores, que era normal vermos, quer em situação de treino, quer em situação de jogo, a correrem com uns coletes colocados, que esses coletes permitiam, para além de uma localização GPS, saber as cargas de treino que eles tinham, as intensidades, velocidades a que corriam, os momentos de paragem, ou seja, dar um conjunto de informações em tempo real sobre aquilo que era a prestação efetiva dos jogadores. Aquilo que é pretendido com este trabalho é que vocês pensem, definam uma situação que entendam que seria importante para recolher dados sobre os jogadores. Que pode ser uma situação que hoje ainda não existe, que hoje ainda não seja feita, que hoje ainda não tenhamos equipamentos para isso, por exemplo. Mas que é importante percebermos assim, ok, que tipo de dados que eu gostaria de ter sobre um jogador? Porque é que esses dados seriam importantes? E como é que eu criaria uma situação para recolher esses dados? Ou seja, vocês prepararem uma situação laboratorial, e aqui a noção de laboratorial é uma situação que permite recolher dados sobre o jogador na sua prestação, por isso esta noção de situação laboratorial, para depois poderem ter esses dados para tomar decisões para melhorar a sua prestação. Por exemplo, hoje muitas equipas, até há pouco tempo faziam, algumas sei que apesar desta situação de isolamento continuam a fazer isso, continuam a ter os jogadores monitorizados em casa, em que, por exemplo, controlam o número de horas de sono deles e sabem, ok, se este jogador não dormir pelo menos X horas, ele não está em condições de poder fazer determinado tipo de trabalho. Então, arranjam um equipamento que lhes permite controlar as horas de sono para fazer qualquer coisa. Aqui o que é pretendido é que vocês pensem em dados que entendam que seriam importantes para podermos compreender o jogador que está em causa, que estamos a analisar, e como é que seriam recolhidos esses dados, ou seja, que situação é que nós iríamos criar para recolher esses dados. E a situação pode ser
a utilização de um determinado equipamento, pode ser realizar um exercício para ser feito pelo jogador da forma X ou Y para podermos avaliar a prestação naquele exercício, ou seja, algo que permita, no fundo, ter mais informação sobre os jogadores para podermos também, quando fazemos a intervenção, ser uma intervenção mais eficiente. Joana, não sei se consegui ajudar. Conseguiu. Obrigada. Dou-lhe uma sugestão, procure no YouTube, depois vou disponibilizar esse elemento também, mas se procurar no YouTube tem o Cristiano Ronaldo Estado ao Limite. É um conjunto de situações laboratoriais que foram feitas para, no fundo, avaliar ali algumas capacidades do Cristiano Ronaldo. Tem aquela situação da finta, por exemplo, em que se identifica para onde é que ele olha quando faz a finta, tem a situação do pontapé de canto, da bola que é cruzada, depois se apaga a luz e ele consegue estar na bola, ou seja, aquilo são um conjunto de situações que permitem avaliar a prestação daquele jogador em contexto de jogo. Bom, no fundo, o que é pretendido com este trabalho é que vocês proponham uma situação para avaliar uma determinada capacidade dos jogadores e depois a justifiquem, a fundamentem e digam que decisões é que irão ser tomadas com esses dados que vão ser recolhidos nessa situação. Ok, professor, obrigado. Ok. Nada, João. Mais dúvidas, questões? Tenho? Não? Ok, então, não havendo mais dúvidas, mais nada que queiram esclarecer por agora, resta-nos agradecer a vossa presença e a vossa participação aqui hoje, manter-me ao dispor para aquilo que possa ser útil para vocês, para as dúvidas que tenham, para as questões que queiram debater, discutir. Bem, tenho o contacto de e-mail, que é o mais direto, fico ao vosso dispor, por isso estejam à vontade, alguma coisa que vos possa ser útil, contactem, está bem? Do resto, até lá, tudo bom para todos, protejam-se, fiquem em casa, aproveitem para estudar, para descansar, divirtam-se, tudo bom. Obrigado, tutor. Obrigado. Obrigado, até para a semana. Tchau, obrigado, até para a semana.